Não Amador. Vamos aqui falar dessa leitura que eu achei muito legal, e que se trata do Queda de Gigantes, do Ken Follett. Esse livro imenso, é o primeiro livro dessa trilogia chamada O Século, né, em que o autor aqui vai se debruçar sobre acontecimentos ali que aconteceram no século XX. Então, nesse primeiro livro aqui, ele vai abordar muito a questão da Primeira Guerra Mundial, vai falar sobre a Revolução Russa, como se deu essa Revolução Russa, desde a da saída do czar, passando ali pelo Domingo Sangrento, enfim, até o Lenin subir no poder. E também vai falar um pouquinho das questões do voto feminino dentro também da Inglaterra, muito baseado nos movimentos sufragistas, né? Então se trata aqui de um grande romanção histórico, né? Em que ele vai misturar os personagens fictícios com os reais, que de fato apareceram na história, que de fato viveram e existiram, como é o caso do presidente americano, né, o Woodrow Wilson, o caso do Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, que é o Lloyd. Inclusive também vai falar sobre um pouquinho sobre a queda do czar, do Nicolau II, e a ascensão de Lenin, e a ascensão também puxada também pelo Trotsky, tem tudo isso. Ele, o próprio autor, vai falar que os personagens fictícios dele não estão de fato vivendo coisas que realmente aconteceram. Então ele vai botar uma lupa nesses acontecimentos em que o leitor vai acompanhar aqui ao longo de 900 páginas o que pode ter acontecido diariamente, né? Então, dá para comentar em que, de fato, esse tipo de conversa, esses diálogos aqui, poderiam muito bem ter acontecido. Então, a gente vai acompanhar aqui a saga de 5 famílias distintas, em países diferentes, de diversas classes sociais, lidando com esses fatos históricos que de fato aconteceram. Vai ter uma família na América do Norte, nos Estados Unidos, duas ali dentro da Inglaterra, uma na Alemanha e uma na Rússia, né? A dos Estados Unidos a gente vai acompanhar pelo ponto de vista do Gus. O Gus, ele é assessor do presidente Wilson, né? Então a gente vai acompanhar como a Primeira Guerra Mundial chega na América do Norte, em como os Estados Unidos vai participar dessa Primeira Guerra Mundial, né? Tanto que tem uma parte que o Gus vai para a Europa e lidar com alguns acontecimentos dentro dos países ali em que os Estados Unidos se aliou, né? Que é a França, a Inglaterra, enfim. Na Inglaterra a gente vai conhecer duas famílias, que é a família Williams e a família do conde Fitzherbert, se eu não me engano. A família Williams é uma família um pouco mais pobre, né? Uma família galesa. Eles vivem ali em condições, né, não digo de suburbanas, né? Mas em comparação com outras, é uma família de trabalhadores. O filho mais novo, ele começa a história indo trabalhar nas minas de carvão, né? E depois de um tempo ele passa a fazer, ele se alista para o exército e ele vai para o campo de guerra. Então a gente vai acompanhar um processo de amadurecimento desse personagem, né? Ele sai daquele jovem que está encarando o primeiro emprego para esse jovem que vai ter que encarar a guerra sem que de fato tenha um conhecimento sobre, né? E ele também tem a irmã dele. A irmã dele, ela trabalha como governanta na casa dos aristocratas, né? Do Fitzherberts. E, nessa casa ela passa a ter um pouquinho de conhecimento do que de fato está acontecendo dentro da aristocracia ali inglesa, e há um grande acontecimento em que ela se envolve, né, com o conde da história aqui, em que muita coisa pode acontecer. E ela também é um personagem que vai estar muito envolvida com a questão dos votos feministas. Então, ela vai trazer um pouquinho daquela luta que eu comentei no início do vídeo sobre os movimentos sufragistas. Ela é uma dessas personagens. Eu acho muito interessante acompanhar a história de vida da Ethel Williams. E também tem, né, os aristocratas, o conde e a irmã dele, né? O conde é um personagem assim, vamos dizer, conservador, ah, é conservador, só que assim, conservador virou a primeira página, já não deixa tanto de ser. A gente vai acompanhar aqui as idas e vindas do conde, né? Vai ter um filho com a Ethel, tudo isso. A gente vai acompanhar também as saidinhas do conde. Ele é casado com uma russa. Há um determinado momento aqui em que ele vai para a Rússia lá está pegando fogo. Ele vai para a Rússia junto com a mulher dele para
visitar a família da esposa e muita coisa acontece nessa visita, enfim. Tem a irmã dele, né, a Lady Maud. A Lady Maud, junto com a Ethel Willis, por exemplo, vai ser uma também das que estão ali a todo momento lutando pela questão do voto feminino, né? Cada uma trazendo um pouquinho do seu contexto, da sua vivência, né? E a Lady Maud também tem uma questão de paixão por um alemão, né? E essa paixão tem que ser um pouquinho abafada, porque Inglaterra e Alemanha não faziam parte da mesma tríplice, né? Eles eram meio que... meio não, né? Eram rivais praticamente. Então a gente também tem que lidar com a dramatização aqui da questão da Maud amar um cara que faz parte do país inimigo, e tem que lidar com essas questões, porque ela também faz parte da aristocracia inglesa. Então como é que ia pegar esse lance dela casada com um alemão, né? E também eu acho que a parte mais legal de acompanhar aqui, pelo menos foi a que eu achei, foi a vida dos dois irmãos russos, né? Do Gregory e do Lev. O Gregory ele começa a história aqui são dois irmãos órfãos, né? Perderam os pais logo cedo, que tiveram que se lidar ali na vida. E o Gregory, ele gostaria muito de ir para os Estados Unidos tentar a vida, né? A Rússia naquele tempo fazia aquela transição, né, do feudalismo para o capitalismo, para a modernização. E essa transição é uma transição que, assim, muita revolta aconteceu na Rússia. Olha o país para ter revoltas. Então, muita coisa aconteceu na Rússia naquele tempo, do finalzinho do século XIX para o começo do século XX. Então, e o Gregor via nos Estados Unidos o American Lifestyle, né? Estados Unidos, a terra em que ele poderia empreender, conquistar grandes coisas que ele não ia conquistar dentro da Rússia. Acontecem umas coisinhas aqui, acontecem uns acontecimentos, umas coisinhas aqui, em que quem vai parar dentro dos Estados Unidos é o irmão dele, né? E lá o irmão dele começa a empreender, enfim. E o Gregory fica. E nisso que o Gregory fica, ele também entra para o exército russo. Então, ele vai passar também por alguns perrengues, né? Ele vai lidar com a questão da queda do czarismo, a questão do Domingo Sangrento, que também foi uma questão de uma barbárie, assim, sem tamanhos dentro da Rússia. A Rússia vai entrar para a Primeira Guerra Mundial, o país vai quebrar mais ainda, vai ficar pobre. É nesse momento que o czar sai para a subida do Lenin. E a gente vai ter momentos aqui que, apesar dele estar ali lidando com essa questão do proselitismo político que o Lenin colocava ali na história, você vai ver que ele também assim não passava a cabeça, né? Ou não concordava com tudo que o Lenin dizia. Tem muito disso também. Porque é aquela coisa, né? O Lenin, ele subiu no poder com aquele discurso todo que ele tinha, mas assim, né? Revolução dos bichos, isso tem muito a ver. Então, a gente vai acompanhar esse entrelaçamento, essa reviravolta na vida do Gregory. E para mim, de fato, é o personagem que eu mais gostei aqui de acompanhar. Enfim, o que a gente pode dizer desse livro é que assim, você vai... É uma romanção, gente. São 900 páginas de muita história, de muita coisa. Algumas podem ser legais, né? As descrições de batalhas aqui são muito legais de acompanhar, e outras não muito, né? O que me deixou assim com o pé atrás foi as descrições, as insinuações sexuais que ele coloca aqui dentro, que é uma coisa que eu achei, lendo algumas partes aqui, sem motivo de colocar. Não que as pessoas não fizessem, não tivessem, mas eu não gostei muito do jeito que é colocado aqui dentro da história, né? Alguns diálogos também me soam muito superficiais, uns diálogos muito mecânicos, mas enfim, são coisas ali que dá para relevar, que vai depender muito do como o leitor vai encarar isso daqui. Mas de fato, é um livro muito legal de se acompanhar, vale ler. Apesar das 900 e poucas páginas, você lê esse livro aqui muito rápido, né? Você se envolve pela história. A cada capítulo a gente vai conhecendo um pouquinho do ponto de vista de outros personagens, né? Então ele vai te ambientando de uma maneira bem bem direta, bem objetiva sobre cada coisa, então você fica querendo saber mais. Se acaba um capítulo, por exemplo, dos Williams, vem um capítulo sobre o americano, depois se você quer já saber o que vai acontecer com os Williams de novo, enfim. Fica a dica aqui de um livro muito legal, que vale a pena ser lido. Eu não sei quando eu vou pegar, eu tenho um segundo livro já, não sei ainda de quando eu vou pegar o segundo livro para dar a continuidade, mais para frente ainda.
a gente pode conversar sobre o segundo livro. Fica a dica aqui desse livro que é muito bom, que vale a pena, entretenimento assim de boa qualidade. E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo toda semana e até a próxima.